Saudações, meus caros, aqui quem fala com você é o engenheiro Pablo Jean. E neste vídeo então, vamos falar sobre o KiCad 9, a nova versão lançada aí do KiCad, né? Ele foi lançado aí no dia 20 de fevereiro, faz em torno de 2 meses que foi lançado. Desde o lançamento eu queria fazer um vídeo falando sobre ele, mas só agora infelizmente eu consegui ter um tempo para a gente poder conversar dessas mudanças, tá? As minhas impressões nessa mudança é que foi implementado vários recursos visados para a produtividade. Então os recursos que a gente tem agora na versão 9 facilitam muito o trabalho do dia a dia e, como eu posso dizer, diminui o tempo de alguns processos, tá? Então vamos começar então para a gente poder dar uma analisada no que a gente tem de novo, tá? Bom, basicamente, então ele aqui nessa By the Numbers tá falando que houve uma melhoria nas bibliotecas do KiCad, tá? Então toda versão sempre tem a adição de componentes, melhoria em alguns componentes, eventualmente se algum tiver errado é feita uma correção e assim por diante, tá? A primeira mudança aqui, mudanças mais gerais, então agora nós temos os job sets, que são saídas, né, pré-definidas. Eu achei muito legal, tem esse vídeo aqui mostrando como funciona, onde você basicamente vai criar um roteiro de criação de saídas, né? Então vamos supor que você tem teu projeto ali, você tem que gerar o Gerber, gerar às vezes um render, gerar a saída do esquemático, e você fazer isso toda vez manualmente é muito trabalhoso. Então agora no KiCad a gente tem a ferramenta já embarcada dentro do próprio KiCad, que eu achei muito legal, e a gente vai até ver isso aqui já, né? Então eu tô até com o meu KiCad aqui aberto, tá? Tem esse projeto aqui do Antares que eu tava trabalhando, né? Eu posso abrir aqui o esquemático pra vocês darem uma olhada. Também aqui a parte do PCB, trazer para outra tela aqui. Então a gente vai estar trabalhando aqui em cima disso, poder dar uma olhada no que a gente tem. Então tipo assim, isso aqui foi uma cópia do projeto que eu fiz, tá? Eu só copiei e colei. E aí vamos trabalhar em cima dele só pra gente poder ver as mudanças, tá? O que der pra aplicar aqui eu vou aplicar, o que não der a gente só comenta sobre. Mas é interessante, tá? Quando um programa que a gente trabalha sai uma nova versão, a gente tá atento às novidades que ele tá trazendo. Então vamos lá, os job sets, se eu não me engano, vem aqui em File, aqui ó, New Job Set File. Então eu posso criar aqui, como Production Files. Vamos lá, tá? O que é legal do job set? Você pode criar vários job sets, né, de acordo com a necessidade, né? Para gerar render, para gerar arquivo de produção e assim por diante. E você também pode mandar ele para outros projetos. Você pode copiar esse job file e jogar em outros projetos. Então você pode reaproveitar um trabalho já feito. Então assim que eu crio, ele lista aqui para mim, ó, production file.kicad job set, e abre essa janela aqui, ó, vai ter o editors e essa janelinha aqui do job set. Então eu posso criar uma estrutura de pasta, né? Então vai ser uma folder, né? Que vai ser onde vai ter os trabalhos que vão ser gerados. E eu posso criar mais um, tá? Você pode criar um arquivo, um folder, tá? O arquivo, do que eu entendi, tá? O arquivo ele vai criar já um zipado. Então você vai gerar output e nessa output ele já vai zipar e colocar dentro do arquivo. Então ele não vai gerar uma pasta, vai gerar um zipado. Então vamos lá. A gente pode vir aqui, ó, clicar nesse botão mais, e aí a gente tem diversas opções que a gente pode exportar. Diversas assim, né? Depende um pouco do ponto de vista. Para mim é bastante, tá? É mais que suficiente. Então assim, que é comum a gente exportar Gerber. Vem aqui o Gerber, a gente pode colocar, ó, por exemplo, output, criar pasta output. Eu posso colocar macro também, então eu posso colocar qual que é a revisão da placa. Então eu coloco esse revision / Gerber, por exemplo. E aí ele vai criar essa pasta, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui então as layers que a gente quer. Então é isso, ele ensina algumas layers, né? O restante que eu vou deixar como tá. Coloque uma layers, acho que isso aqui não precisa mexer, não vai puxar tudo do jeito. E aí é só vir aqui, ó, dar um OK, pronto. Então já temos aqui, ó, um Export Gerbers. A gente pode colocar também o esquemático, vamos exportar o PDF. Muito comum também a gente querer exportar o esquemático, tá? Vou colocar aqui o revision. E o seguinte, o que é esse revision? A revisão que você coloca dentro daquele documento, tá? Então, se é um esquemático que eu estou exportando, ele vai pegar a revisão do esquemático. Eu estou exportando o Gerber, vai pegar a revisão da PCB. Então, se a revisão do esquemático da PCB for diferente, ele vai exportar em pastas diferentes. Tem que ficar atento com isso, tá? Beleza? Então, revision schematic, tá? Provavelmente acho que vai ser diferente, eu acho que tá diferente mesmo. Depois dá uma conferidinha aqui. A gente também pode, né, exportar um render, caso a gente queira, né? Então, eu posso exportar aqui, ó, o top da placa, né? Chamar de output, do mesmo jeito. Revision, vai pegar a revisão da placa. E aí colocar aqui, ó, render. Tá, então eu vou renderizar só o top mesmo, tá? Não renderizar o bottom não, porque ele demora um pouco para fazer isso.
Eu vou colocar a qualidade básica, né? Para ele não pegar pelo Ray Tracing, porque o Ray Tracing vai demorar um pouco para poder gerar. Então, ok, então a gente vem aqui, ó, a gente salva, tá? É muito comum a gente esquecer de vir aqui, ó, e clicar em salvar, tá? Então a gente vem aqui, ó, Generate All, vamos ver funcionando. Bom, então ele criou uma pasta com o nome do job set, Production File. A gente pode vir aqui para conferir. Vamos lá. Production File, Output. Tem aqui 1.0.1, o Gerber ficou fora. Eu notei esse bug aqui, né? Ele não tá gerando dentro da revisão, mas olha só. Então tem aqui, ó, 1.0.1, que é a revisão do meu projeto, né? E ó, temos aqui, ó, o esquemático, o render que foi gerado. Olha só que bacana. Então a gente tem uma imagem. Isso aqui é legal para fabricante, tá? Para poder ver como é que tem que ser o resultado final, ou para você também comparar. Temos aqui então o esquemático que foi gerado, PDF. Tudo isso em um clique. Qual que é a vantagem disso, na minha opinião? Um projeto, ele passa por muitas revisões. E muitas vezes você tem que gerar isso na mão. É muito trabalhoso, tá? Demora demais. E então, a gente ter essa ferramenta aqui ajuda demais. Porque se você fosse levar 15 minutos para gerar os arquivos, você vai levar um clique. Sei lá, 30 segundos que é você esperar ele fazer o export, né? Exportar tudo aqui. Perfeito? Bom, então a gente tem esse recurso de Embedded Files, tá? Aqui não vai carecer a gente trabalhar. Mas o que eu entendi é o seguinte. O que acontece? Vamos supor que você tem modelos 3D, você tem a sua biblioteca de componentes. E aí acontece muito o seguinte. Você vai mandar esse arquivo de projeto para o seu colega, um colega de trabalho, ou um colega que está trabalhando junto com você no mesmo projeto. E aí o que acontece? Tem muita coisa que é referência externa, por exemplo, fonte, modelo 3D, como eu já comentei, também tem caso de biblioteca. E aí você tem que estar mandando a biblioteca, mandando o que você tem de extra para ele poder abrir o projeto na máquina dele. Então, com esse Embedded Files, a gente consegue colocar o arquivo dentro do projeto. Então, quando a pessoa for abrir, já vai estar incluído dentro do projeto. Então ela não precisa ter esse elemento externo. Então é como se meu projeto virasse uma caixa fechada. Eu tenho ali a parte da PCB, a parte do esquemático e também os extras que vêm junto como acessórios do projeto, né? Então ele fica tudo embarcado ali dentro, o que eu acho muito interessante, tá? Muito útil em termos gerais, né? Aqui ele dá um exemplo mesmo, né? Inclusive, olhando aqui no site, a gente pode ver alguns exemplos. Então o cara fez esse Embedded File de um... Como é que fala? Esse aqui é o Drawing Sheet, né? O que é o Drawing Sheet? Deixa eu abrir aqui rapidinho para vocês. Essa parte aqui, tá? É o carimbo da folha, né? É muito comum a gente fazer um carimbo personalizado e ele é um arquivo que muitas vezes é externo. Então você pode colocar ele dentro do projeto. E, do que eu entendi, né? Seria a gente vir fazer isso aqui, né? Então tem esse arquivo aqui, ó. Ele tá nessa pastona longa aqui. Então ele é algo externo. Posso vir aqui, ó, e colocar como embedded file. Já tá, na verdade. Então o cara, quando for receber, ele vai ter acesso a essa parte aqui nesse sheet. Também eu posso colocar datasheet. Datasheet muitas vezes também ele é externo, ele nunca fica local no documento, ali no projeto. Também modelo 3D. E aqui até nesse caso, a gente tem uma fonte embarcada, né? O cara tá usando esse Balker.tf, né? Que é uma tipografia de fonte. E o cara também embarcou para quem for abrir o arquivo não ter nenhum problema. Também tem essa ferramenta aqui, ó, de Bezier Curve Tool. Basicamente, gente, é você poder fazer essas curvas aqui, essas curvas Bezier que chama, dentro do próprio programa. Aqui, inclusive, ele fala que esses Beziers, eles já eram possíveis de serem importados e editáveis. Só que agora você pode fazer do zero. Você tem a ferramenta aqui, acho que até a gente vai conseguir ver aqui rapidinho ela. Aqui, ó, Bezier Curves, né? Então a gente pode vir aqui, ó, sair fazendo curva e depois a gente pode vir ainda e editar, né? Isso. Pode vir editar para você poder fazer símbolos, algumas coisas um pouco mais complexas, tá? Que o arco muitas vezes acaba não sendo o suficiente. Pro esquemático, eu acho que acaba sobrando a ferramenta. Mas para a parte de PCB, footprint, ela pode ser muito útil para fazer algumas figuras um pouco mais complicadinhas. Esse recurso aqui, Multi-Channel Design, é mais um recurso de produtividade. Então, como funciona esse multi-channel? É como se você tivesse vários circuitos que são iguais, tá? Eles se repetem. Então você tem, vamos supor, uma saída de um amplificador, né? Você tem ali um equalizador que tem 4 saídas, né? 4 saídas de sinais. Essas 4 saídas têm o mesmo circuito, o circuito delas são exatamente igual. Só que ao invés de você fazer o mesmo circuito 4 vezes, você faz o circuito uma vez só e simplesmente replica, tá? Então até tem esse exemplo aqui rodando embaixo, mas a gente pode vir e fazer aqui. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, rapidão. Deixa eu ver o que eu consigo fazer sem dar muito trabalho, né? Que são circuitos muito complicados que eu tenho aqui, hein? Aí me complica.
Vamos ver, olha só, a gente tem aqui a conexão do PlayStation 2, tá? Então eu vou copiar ela aqui, ó, vou colar, tenho um, tenho outro, aí ó, tenho dois, tá? Deixa eu só fazer um annotate aqui, annotate, beleza. Vou atualizar a placa, update PCB, close. Bom, vocês podem ver, então a gente tem o circuito aqui praticamente repetido, circuito 1, circuito 2, circuito 3, tá? Os TVS não estão aparecendo aqui porque eles estão aqui, os TVS com alguns resistores, né? Então a gente pode vir aqui em Tools, Multi-Channel, Generate Placement, PS2 Connection. Vou agrupar eles e beleza. Vamos ver se eu consigo movimentar. Opa, olha só que legal. Então, eu tenho aqui, ó, a gente pode chamar de uma região, né? E quando movimenta a região, movimenta todo mundo. Então isso ajuda muito a gente a organizar esses circuitos no momento do trabalho, tá? Então agora, o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui, ó. Posso rotear um aqui, né? Então vamos supor que eu vim aqui, ó. Eu mexi aqui, então agora eu tô agrupado. Eu não consigo mexer neles sozinhos, né? Provavelmente. Tá, deixa eu tirar ele do agrupamento aqui. Porque eu não tô conseguindo editar, não. Porque assim, galera, também eu não peguei as ferramentas para trabalhar a fundo e tudo mais. Eu só vi, né? E explorei. Algumas eu explorei mais, outras acabei não explorando muito, tá? Então, vamos supor aqui, ó. Vou rotear esse cara. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Vou dar uma roteada aqui rapidinho, só pra gente poder ter algum exemplo pra gente brincar. Perfeito, né? Deu uma roteada bem simples aqui, tá, galera? Só pra gente poder testar os recursos. Agora eu venho aqui em Tools, Multi-Channel, Generate Placement, Rules. Selecionar apenas para essas três, dá um OK. E agora a gente pode copiar todo esse arranjo para os outros dois circuitos. Então só vim aqui em Tools, Multi-Channel, Reference Layout. Então vou selecionar a minha referência, que é esse cara aqui. Selecionei minha referência, Repeat Layout. Então a gente vem aqui e vamos repetir para os outros dois circuitos. Ele pergunta o que eu quero copiar. Você quer copiar o Footprint Placement, o roteamento, todos os outros itens, enfim, vamos copiar tudo. Então, OK? E olha só que legal. Tá, então a gente tem aqui, ó, o circuito foi repetido, tá, para os três. Ele só deu um probleminha aqui, ó, que eu tenho que mexer na Placement Area aqui, ó. Peraí, vamos lá. Dá pra mexer sim, ó. Tem que dar 2 cliques dentro da área e poder editar, ó, vamos lá. Então tudo que tá dentro dessa área pertence a esse agrupamento. Agora eu só vim e repetir o processo, ó. Multi-Channel, vou selecionar esse cara aqui já, selecionar a referência, Repeat Layout, repetir para os outros dois. E perfeito. Olha só, então eu tenho um circuito repetido, tá? E eu repliquei ele, tá? Eu roteei uma vez só e repliquei. Isso aqui é muito útil, tá? Agora sim, aqui são só 3 circuitos. Agora imagina a placa com 12, 24, 50 circuitos iguais. Uma placa-mãe com certeza tem muito circuito repetido ali, por exemplo, tá? Bom, seguindo aqui, então temos os Component Classes. Esse Component Classes serve para você definir regras para um componente, né? Vários componentes. Já existe para net, né? Para conexões, em que você define as regras para um grupo. Você agrupa elas, né, como uma classe e você define a regra para a classe. Agora você pode fazer o mesmo para os componentes, tá? Você pode colocar essa region rule aqui e colocar a diretiva. Ou também, né, você pode colocar direto. Aí você coloca esse campo aqui, Component Class, e você dá o nome do Component Class. Tá? Isso aqui é bastante útil também para a definição de regras, tá? Muitas vezes tem placa que você tem regras específicas, né? Regras não tão tolerantes. Na verdade, regras bem grandes, tipo assim, trilha mínima 0.3, espaçamento mínimo 0.20. Mas você vai ter um componente que a regra dele é para 0.15, tá? O espaçamento dos pés é 0.15. E aí você não quer que essa regra seja aplicada de forma global. Você pode aplicar só para o componente. Então é um caso muito útil para uso, tá? E aqui também você pode fazer toda essa parte de regra também baseado naqueles carry de regra lá que você faz a parte de RC utilizando como se fosse uma programação, né? Você descreve as regras. Não tenho conhecimento disso, mas ele fala que você pode fazer isso. Temos também agora o recurso de tabelas, tá? Edição de tabelas, a parte esquemático de símbolo e de footprint. Sendo franco, tá, gente? Eu não mexi com a tabela, vi o recurso, mas eu não mexi, tá? Mas é interessante vocês verem que tem aqui, né? A gente consegue explorar ela aqui, ó, vai estar aqui, ó. Tabela, tá? Desenhar a tabela. Aí você desenha a tabela aqui, e aí você pode configurar o número de células, o número de linhas, colunas e assim por diante, tá? Então a gente pode vir colocar aqui um parâmetro,
Eu acho que a gente deve dar pra gente colocar, por exemplo, também as macros, né? Por exemplo, aqui vamos ver o revision. Dá pra colocar. Aqui, ó, revisão. É bem simples, tá, gente? É só tabela. Não tem segredo. Dá pra editar aqui. Você pode editar célula por célula também. A parte de... Como vai funcionar a parte de... Como é que falo? Formatação. Aí depois você pode vir e voltar pra colocar as suas linhas e colunas. Não mexi muito com esse recurso, tá? Não cheguei a precisar ainda. Mas é bom saber que tem. E é interessante ser um elemento assim mais fácil de editar. Parte de erros de DRC customizáveis. Warnings e exclusão de comentários. Que é legal, olha só. O que a gente consegue fazer aqui? Você pode fazer aqui warning, error, né, etc. Com título customizável. Então você pode definir o seguinte. Em programação a gente tem muitos to-dos, tá? Você vai lá, faz um comentário, coloca to-do, igual tá escrito aqui, TODO tudo junto, e você coloca o que você tem que fazer depois. Então ele fica numa lista de tarefas para você poder estar depois fazendo, tá? Vamos supor que você está desenvolvendo uma biblioteca ali e você tem que fazer a checagem de alguns erros. Só que você vai deixar isso para depois. Então para você não esquecer, você coloca lá um to-do, check errors, algo assim. Então a gente tem aqui, ó, isso aqui. Então a gente pode colocar um erro. Quando eu tiver um to-do, se eu tiver um to-do para fazer, eu posso declarar ele como erro. Tipo assim, não calculei o valor de um resistor, igual tá esse exemplo. Então você coloca como to-do para você poder fazer. E na hora que você rodar o DRC, ele fala para você, ó, tem algo errado na sua placa que você tem um to-do pendente. Você não pode gerar sem ter o resistor calculado, por exemplo. Tá? Então ele até aparece aqui, ó, com uma violação, ó. Field to-do, calculate proper value. Interessante, tá? É um recurso também visando produtividade, tá? To-do visando produtividade. Porque muitas vezes, o que acontece, tá? Você está fazendo um projeto muito complexo e você tem que definir toda a estrutura, tá? Você tem que definir, sei lá, a parte do controlador, parte de recebimento RF, de botões, etc. E alguns componentes você vai conseguir calcular só depois. Então, se você esquecer, você pode ter um erro depois no seu projeto, tá? Então, você consegue definir isso para você fazer depois, tá? Sem necessariamente ter que definir na hora. Ok? Já passei por isso, tá? Já tive que definir resistor, capacitor, indutor, esse tipo de coisa, numa segunda parte do processo de projeto de uma placa. Mouse Screw Wheel Actions. Isso aqui é legal. Isso aqui eu gostei bastante, tá? Então a gente tem esse exemplo aqui, ó, rodando, ó, que você consegue alterar a nomenclatura, né, a letra ou o número de uma label, enfim, de qualquer coisa praticamente, utilizando o screw do mouse. Então você... Deixa eu ver aqui como é que era. Você segura Ctrl Alt e aí você faz o screw. Vamos testar aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir já verificar em alguma coisa aqui. MCU. Vamos ver... vai ter... Aqui, acho que esse LED B. Acho que vai dar certo aqui, hein? Vou criar uma label nova aqui. Vou chamar de... Pin 1. Simples, né, gente? Acho que sem muito segredo. Coloquei aqui. Vou ligar aqui, ó, no pin 1. E aí, segurando Ctrl Alt, que é o seguinte, ó. Shift Alt Scroll para você mexer na parte do número, tá? Ctrl Alt é para letra. Então vou pegar esse pin 1, vou colocar um outro cara aqui. Vou deletar isso aqui, não tem problema não. Vamos colocar uma outra label. Pin A. Poderia ser o mesmo atalho, né? Vamos ver, ó, Ctrl Shift. Aí, ó, isso. Ctrl Alt Shift, ó. Alt Shift, não é Ctrl Shift não. Então, ó, A, B, C, D. Então eu tô só no screw aqui. Isso aqui é muito útil, tá? Bastante útil. Acho que não preciso nem falar o porquê. Mas olha só, a mesma coisa também. Para aqui, ó. Pino 1, 0, 1, 2, 3 e vai embora, tá? Sem nenhum porém. Tá? Eu acho que também acontece o seguinte. Se tiver pin, sei lá, pin A1. Esses casos aqui também. Tá. Perfeito, gente. Agora fez sentido, ó. Eu quero mexer somente no número. Então eu pressiono Shift, Alt. E aí eu mexo no screw do mouse, tá? A letra, Ctrl Alt, ele tá mexendo na letra. Então tá ótimo isso daqui. Gente, isso aqui é muito, muito útil, tá? No dia a dia. Porque tem muito bus, por exemplo. Vou ligar uma memória que ela tem 32 linhas. Você vai começar lá, sei lá, pin, line, 1. Aí vai 1, 2, 3, assim precisa ficar... Enfim, você consegue... E principalmente você precisa editar isso aqui posteriormente, né? Você tá lá fazendo o projeto e aí você tem que editar alguma coisa. Então fica bem fácil sem precisar ter que digitar tudo de novo. Achei um recurso muito legal. Somente aquilo, visando produtividade, fica mais rápido. Aqui a gente fala um pouco de documentação, tá, gente? Mas só quer dizer que todas essas novas features já estão bem documentadas, tá? Então tem aqui no KiCad toda a parte de documentação ali para você poder consultar como as funções.
Então já tá tudo isso aqui, ó, documentado certinho. Então você já consegue consultar lá. Parte de filtro de seleção pro esquemático, tá? A PCB edição de footprint já tinha, agora tem no esquemático. É esse cara aqui, ó, Selection Filter. O que é isso aqui, tá, gente? Ó, aqui no canto embaixo a gente consegue ver, ó, porque é o seguinte, tá? É aqui com o mouse eu consigo selecionar tudo, ó. Aqui o componente, essa net, o pino. Só que o que acontece? Tem vezes que você quer editar só um elemento. E acontece tipo assim, eu quero selecionar o meu controlador. Você vem, clica, aí você pega o pino. Você tem que vir, clica pro lado de fora e clica de novo. No dia a dia isso aqui é um saco, tá? Sendo bem franco, é um saco. Então o que a gente consegue fazer? Consigo vir aqui, ó, e posso desabilitar o que eu não quero selecionar. Assim, ó, tô trabalhando com componentes, eu tô editando parâmetro de componente, né? Tô vindo aqui, tô mudando alguma coisa, inserindo alguma informação, né? E aí eu tô selecionando somente os componentes. Então você pode vir aqui, ó, e desselecionar várias coisas. Tipo, eu não quero selecionar os pinos, não quero selecionar labels, não quero selecionar também as linhas de conexão. Então agora, olha só. Ó, eu não seleciono mais o pino. Eu não seleciono, ó, trilha. Não é que trilha aqui, na verdade, essa conexão elétrica. Estão vendo? Eu não consigo selecionar. Então, ele cria um filtro de seleção. Então, eu posso selecionar somente os elementos que são do meu interesse, tá? Vou voltar aqui para o All Items. Então, isso aqui é muito útil para o dia a dia também. Toda aquela questão, produtividade, tá? Isso aqui é elemento de produtividade para evitar você perder tempo com selecionando o objeto que você não quer. Dando sequência também, finalmente isso aqui mudou, tá? Isso daqui era algo que precisava ser mudado há muito tempo. Que é a parte de sincronização de elementos hierárquicos, tá? Que é o que a gente tem aqui. A gente tem uma folha hierárquica, né? E olha só, vamos começar um negócio aqui do zero, tá? Dois exemplos, na verdade, tá? Eu vou deletar os pinos aqui do CC, tá? Da parte do rádio. E vou deletar daqui, ó, essas labels aqui, a parte contrária do hierárquico, né? Que vai conectar a folha com a parte interna da folha. Bom, então assim, antes a gente tem que vir aqui, clicar com o botão direito e place sheet pin. Aí ele fica pegando um por um, enfim. Então agora o que a gente pode fazer? A gente vem aqui, ó, sync sheet pins. Então ele vai falar para mim, ó, o que tá sincronizado, o que falta sincronizar. Então aqui nessa segunda lista, eu tenho os pinos para adicionar aqui no símbolo, tá? No símbolo do meu esquemático. E aqui na primeira lista, eu tenho os símbolos que vão ser adicionados lá dentro desse esquemático, tá? Então, que já não é na folha, é no esquemático em si. Então, só vim aqui, ó, selecionar tudo e, ó, add sheet pins. E agora vai começar o processo de adicionar. Então, eu consigo saber o que tá faltando, o que precisa ser adicionado. E facilita muito a vida isso aqui, tá? Para você poder saber certinho o que falta. Então, ó, agora tá falando para sincronizar. Tem coisa para ser sincronizada ainda. Então, posso selecionar tudo aqui, ó. ADD e Hardcore Labels. Então, só vem aqui, ó. Vou colocando de forma aleatória mesmo, tá, gente? Esse projeto aqui, ele é uma cópia só. Então, não tô perdendo nada. Faltou um aqui ainda, perdido. Não lembro onde tava esse cara, não. Vamos pôr aqui, ó. Ele tá ótimo. É verdade, tava aqui. Tá certo. Aqui. Então, agora, se eu for lá conferir, né? Sync Sheet Pins. Tá tudo sincronizado. Então não tem nada faltando. Recurso muito útil, como já adiantei, e que finalmente chegou aqui para o KiCad 9, né? Facilitar bastante a vida. Agora o que eu espero para a próxima versão é a gente ter o recurso que, por exemplo, eu trago aqui essa conexão. A hora que eu soltar aqui numa outra sheet, ele poder já criar automaticamente aqui esse símbolo hierárquico. Ou tem uma função que eu posso vir aqui e adicionar, tá? Pode ser que tenha, mas eu não sei, não encontrei ela ainda não. Então temos também a parte de classes de rede com as suas regras, tá? Então você desenha um símbolo sobre as linhas e você pode criar a diretiva, tá? Com essa diretiva aí você pode definir as regras que você precisar. Prosseguindo, temos esse recurso aqui, ó, de Design Blocks. Basicamente, gente, isso aqui é o que a gente chama em programação de snippets, que a gente vai permitir criar uma biblioteca de blocos reutilizáveis de circuitos. Aqui a gente tem um exemplo dessa figura, tá? Que ele criou essa biblioteca aqui, né? E um dos circuitos que ele tem é esse filtro passa-baixa, tá? Então, esse aqui é um tipo de circuito muito comum utilizar, circuito com regulador, circuito com amplificador operacional. Então você cria um bloco reutilizável para você não precisar ficar criando toda vez. Vai lá, coloca o regulador, coloca o capacitor, coloca o resistor de ajuste. Não, você tem o bloco, você coloca ali, pronto. Pode ser que você precise mexer no resistor, alguma outra coisa, mas dependendo do caso, tá pronto. Você cria lá um bloco regulador 3.3 volts, que você use muitos circuitos. Pronto,
Você não precisa ficar criando ele toda vez. Você vai lá e cria o seu bloco reutilizável, tá? Ele fala aqui também que é o seguinte, tá? Que esse bloco, por enquanto, tá somente no esquemático, tá? E futuramente ele vai ser implementado na parte de PCB. Bom, então a gente vê aqui que tem essa janela então. Vamos lá então, aqui no esquemático, eu posso vir aqui em View, Panels, Design Blocks. Ele funciona, nossa, igualzinho a uma biblioteca. Quer ver? Eu posso vir aqui, ó, vamos lá, New Library, Global, vamos colocar, chamar de Blocks KiCad, só para testar mesmo. Chamar de Example. Vou selecionar esses elementos aqui, para ver se é assim. Aqui, ó, Save Selection has a Design Block. Vou dar o nome de Button, sem descrição. Pronto, ok. Deixa eu só aumentar aqui, ó, Button. E olha só que legal, então ele criou aqui esse grupo. Então eu posso reutilizar ele em qualquer lugar depois. Então eu posso colocar ele como um documento separado, tá? Então vai colocar como uma sheet. Você vem aqui, ó, em Place. Dá dois cliques, ó. Olha só que legal. Então ele cria, ó, como uma folha hierárquica. Então eu posso vir aqui, ó, colocar ele como uma sheet. Vou dar um OK. Yes. Perfeito, ó. Tem aqui então o meu button, tá? Então posso vir aqui, ó, dar um delete, né? Posso colocar ele como parte do esquemático só. E eu posso sair repetindo, certo? Então eu reaproveito um circuito, no mesmo circuito, ou projetos diferentes, enfim. Então eu crio uma biblioteca de elementos reutilizáveis. Muito útil. Parte de colocar cor numa net class. Então vamos supor que eu tenho uma classe de rede e eu posso colocar cores nela. Então isso aqui é uma opção nova, você pode aplicar. E deixar uma classe, por exemplo, uma classe de comunicação SPI. Você pode colocar sua comunicação SPI com uma cor que vai estar em volta dela, tá? Em volta dessas conexões. Isso ajuda você a identificar o tipo de sinal que está correndo por ali. Se tiver um sinal, isso aqui é muito útil, principalmente quando você tem um sinal delicado. Então, todo momento que você estiver trabalhando com ele, você vai saber quem ele é, mesmo que não tenha algo mais explícito. Aqui ele ensina como configurar. Então a gente vai nas preferências, né, do aplicativo. O meu KiCad está em inglês, eu esqueci de colocar ele para português. Eu coloquei ele em inglês mais para poder seguir aqui, não ficar me confundindo muito e ficar traduzindo. E aí é só eu vir aqui habilitar Highlight Net Class Colors. Então ele vem desabilitado por padrão. Habilitei. E aí, como é que a gente faz agora, hein, para poder colocar a cor numa Net Class, tá? Então eu posso chamar isso aqui, vamos chamar isso aqui de Net Class. Vamos desenhar essa Rule Area. Ele tá esse pin a 0 aqui que não precisa. Então, bom, agora para atribuir uma diretiva, vou clicar nesse símbolo aqui, né? Que é o símbolo de Place Directive Labels. Então, vou chamar aqui, ó, de SPI. SPI vai ser minha Net Class. Isso, pronto. Agora, para atribuir cor para tudo isso aqui, basta vir aqui então no Schematic Setup, em Project Net Classes. Já tem aqui então a SPI, pode ser que não seja criada, é só vir aqui criar a SPI. E aí, você vai ter, aqui eu posso vir a Net Class, vamos colocar aqui, ó, SPI. Isso, configurei minha Net Class aqui para poder buscar todas as nets que ele, né, vai estar sendo alocada. Aí eu posso vir colocar a cor aqui. Colocar a cor, esse amarelo aqui, amarelo 3. Dá um OK e vejam só. Então tudo agora tá com esse tom amarelado. O que ajuda muito na hora de entender um circuito, tá? Então olha só que legal. Então eu sei que isso daqui se trata da SPI. Então, se eu precisar fazer todo um trabalho diferente aqui, ter todo o cuidado, o esquemático já vai estar fazendo highlight para mim. Joia? Aí tem mais outras coisas formadas na parte de esquemático aqui. Agora, um outro novo recurso muito legal que eu gostei aqui no KiCad, para a parte de esquemático, é isso daqui, tá? Então, a gente tem, ó, o pino, certo? E veja que tem esse símbolo aqui. Esse símbolo significa que esse pino tem outros nomes, outras nomenclaturas, funções paralelas, tá? No microcontrolador a gente sabe que tem isso. Então, por exemplo, aqui, ó, PB3. Eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito e vou ter aqui, ó, Pin Function. E eu sei que aqui, ó, a gente tem, ó, I2S, SPI, Timer, então tem aqui, ó, SPI1, SCK. Então eu posso mudar esse nome. Então facilita na hora de eu estar trabalhando com o microcontrolador. Eu não preciso ficar todo momento olhando o datasheet. Eu posso ver o que ele tem ali de função e já aplicar, tá? Bom, é lógico que a biblioteca, né, esse footprint foi criado. Quando a pessoa for criar, ele tem que colocar essas funções paralelas, tá? E isso evita também aquilo que a gente costuma ver, né, em símbolos no controlador, que a gente tem lá, PB2 barra SPI1 barra não sei o que, aquele nome imenso. Então, enfim, a gente tem algo aqui que simplifica bastante e deixa bem bacana, tá? Bom, parte de PCB. Então agora a gente tem uma API para poder gerar footprints baseado nas normas da IPC.
muito útil para você poder criar footprints baseados em alguma normativa e ajuda muito na parte de como é que a gente fala? Isso, na hora de você estar fazendo a parte de produção. Bom, essa API ela usa um script em Python, tá? Uma interface em Python. Eu não cheguei a ver, tem bem poucos detalhes até aqui, na verdade, tá? A parte de gerenciamento das zonas, né? Dos polígonos. Então agora existe uma janela para você poder gerenciar eles, né? Se tiver um ou mais. Facilita bastante também, tá? Então você consegue ver os polígonos que você tem, tá? Então, assim, essa placa ela tem um polígono só. Então, assim, aqui até que é simples. Mas existem casos em que você tem vários polígonos numa placa. Um polígono para ground, polígono interno, polígonos externos, parte de polígono para 3 volts, 5 volts e assim por diante. Bom, e para ver então esse recurso, vem em Tools e temos aqui a Zone Manager. Olha só, então temos aqui apenas duas zonas, né? Um ground no top e outro no bottom. Então eu consigo mexendo na ordem para qual que tem mais prioridade e os parâmetros que a gente pode executando aqui. Bastante legal, bastante útil. Aqui via Tenting, tá, gente? É basicamente só a parte de você cobrir ela com máscara de solda, tá? O pessoal faz bastante isso quando não tem necessidade de deixar a via exposta. Então você consegue gerenciar um pouco melhor agora, tá? Foi feito algumas mudanças aqui para permitir mais controle por parte do desenvolvedor, do projetista. Então agora também tem uma parte de presets dessas layer pairs, tá? Nunca cheguei a trabalhar com layer pair, mas eu sei que é muito útil, tá? Você define camadas com pares uma da outra, né? Para você poder trabalhar. Temos então a parte de Shape Modification. Então, bom, basicamente essa ferramenta vai fazer meio que uma correção, né? Porque é o seguinte, as máquinas em geral, elas não conseguem fazer esse tipo de recorte quadrado perfeito. Então, olha, fica um quadrado, fica meio arredondadinho, arredondado para fora, arredondado para dentro. Então, esse recurso aqui, que é chamado até de Dogbone, ele serve para determinar qual que vai ser o formato correto, tá? Então, você tem aqui esse formato desse hexágono, né? A pessoa fez o hexágono ali com linhas retas, e aí ele faz a correção de como vai ficar pelo recorte da máquina, tá? Parte de pad stack, então isso aqui é bem específico, né? Você tem um pad, você tem as suas camadas de conexão, você pode também fazer no controle mais local, né? Daquele pad, né? Como a gente pode ver até desse 3D aqui, ó. Então a gente tem um pad e em cada camada, né? Tá tendo uma configuração diferente o formato do pad, tá? Então esse aqui ele vai alongando, a parte superior e de baixo, esse aqui vai alongando conforme vai descendo as camadas, tá? Temos agora também essa nova ferramenta então de posicionamento interativo, tá? A questão aqui é que você pode posicionar elementos com referenciais em outro, como a gente pode ver no vídeo que tá rolando aqui no fundo. Então, né, o projetista ele tá posicionando esse quadrado com relação com posição relativa a esse outro elemento, tá? Isso aqui é bastante útil quando a gente trabalha com footprint, porque quando você pega o footprint lá na documentação, datasheet do seu componente, muitas posições são relativas. Então, relativo a outro pino, relativo a uma borda, enfim, isso confunde muito na hora de estar fazendo os nossos símbolos, tá? Tanto que tem alguns esquemáticos que tem bem pouca informação. Então você tem que estar sempre usando um em relação ao outro, tá? O editor vai colocar aí na tela exemplos, né, de dimensionamento de alguns componentes para você poder ter uma ideia de como é que é, né? Então você tendo esse posicionamento relativo vai ajudar demais. E aqui ele cita alguns outros exemplos de uso que estão sendo feitos, tá? Multiple Track Drag, então você pode pegar várias trilhas e sair puxando elas, tá? Você vai arrastando. É bastante útil, só que infelizmente ainda falta um multi-routing, tá? Vamos supor que você tem lá 10 trilhas para fazer o roteamento, poder rotear elas de uma vez, tá? Não é esse o caso aqui, tá? Aqui ele tá falando que você consegue pegar várias trilhas e manipulá-las ao mesmo tempo. Você seleciona, manipula e elas vão se corrigindo. Agora, você pegar várias trilhas e rotear ao mesmo tempo, isso não faz, tá? Infelizmente, ainda é um recurso que faz bastante falta no KiCad, tá? Mas eu acredito que no KiCad 10 pode ser que a gente tenha esse recurso aí, tá? A parte de regras para o CreaPage, né? CreaPage Distance. Pelo jeito é uma regra que você cria apenas através da parte de programação de regras, né? Não tem, acho que é algo visual ainda. E temos agora também, por fim, melhorias na exportação de modelos 3D. Então agora a gente pode exportar para outros formatos, tá? Além de poder incluir elementos como o silkscreen, máscara de solda. E isso aqui é muito útil para você poder criar esse tipo de render, tá? Isso aqui com certeza foi gerado talvez num Blender. O cara pegou o step, jogou no Blender
e fez esse maravilhoso render aqui que tá bonito, hein? Rapaz, que render bonito. E pra você poder ter esse tipo de render, olha só, a gente consegue ver a trilha, gente. Olha só, vou dar um zoom aqui. Vou fazer o seguinte, ó, vou pegar essa imagem, vou abrir aqui em uma nova guia. Dá um zoom aqui, ó. Olha só, a gente consegue ver, tá meio ruim de ver, né? Mas ó, dá pra ver que tem a trilha aqui, tá? Tudo isso é graças ao quê? Graças à exportação do modelo 3D completo. Com a parte de silkscreen, com a parte de trilhas, máscara de solda. Olha só que bacana, tá? A única coisa que tá esquisita aqui é esse capacitor de tântalo brilhante aqui. Pra quem já trabalhou com capacitor de tântalo sabe que ele é extremamente opaco, não tem zero brilho, né? Mas enfim, isso é muito útil, tá? Pra você, principalmente quiser gerar imagens mais comerciais de algum produto, colocar dentro de um case e gerar um render bem bonito, bem realístico. Então, isso aqui tem o seu valor, tá? Tem o seu valor. Ótimo. Bom, tem aqui então mais algumas mudanças que foram feitas, ok? Que daí são um pouco mais pontuais, né? Aqui eles quiseram mostrar as mudanças mais grandes. E é isso, tá? Também teve mudança aqui, ó, lá na parte calculadora para tolerância de reguladores. Perfeito, gente? Desse vídeo é isso, tá? Ficou um pouquinho mais longo até do que eu esperava, mas eu quis explorar um pouquinho com vocês das novidades aqui que tivemos para o KiCad 9, ok? Mantenha então o seu KiCad atualizado, por favor. Vai lá, atualiza seu KiCad, explora os recursos novos. O KiCad em específico é uma ferramenta que, ao meu entender, ela evolui muito, tá? Cada versão que ela traz muitas evoluções e que ela sempre vem para poder beneficiar nós engenheiros e projetistas, tá? Ficando mais simples alguns aspectos, ferramentas que permitem melhorar o nosso tempo de trabalho e assim por diante, tá? Então vai lá, atualiza, tá? Lembrando também que na verdade já tem a versão, ó, essa tá 9.0.1, tá? Eu já atualizei, tá? Que daí isso aqui vai ser mais atualizações, tá? Correções, tá? Quando a gente tem 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, tá, gente? É só correções de bugs, tá? Mais correções de bugs e alguma melhoria ali pontual de algo que precisava ser corrigido, tá? Então também a gente tem aqui, ó, na data da gravação do vídeo, ó, o Release Candidate do 9.0.2. Então em breve isso aqui vai estar na parte de estável. Então em breve a gente vai poder ver então a versão 9.0.2 do KiCad, tá? Inclusive, né, aqui não tem mais, daí vai ter o changelog do que mudou e também as mudanças que vão ter aí, né? Então nesse vídeo é isso, tá, gente? É um vídeo um pouco fora do padrão que a gente faz, mas só para comentar mesmo as mudanças aqui no KiCad, beleza? Então, gente, é isso. Então vai ter do lado aqui, ó, acho que é desse lado aqui, ó, vai estar aparecendo alguns vídeos aí para você poder conferir aqui do canal. Dá uma olhadinha lá e diz então, lhe desejo um fortíssimo abraço.